Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos ver as motivações entre o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que deu origem a esse conflito que perpetua até os dias de hoje. Veremos isso agora, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like para acompanhar mais vídeos como este. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem raízes históricas complexas, com destaque para a era soviética, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Em 1991, a Ucrânia declarou a independência da União Soviética, após um referendo em que a maioria dos ucranianos votou a favor da independência. Ao longo dos anos, as relações entre Rússia e Ucrânia foram complicadas, marcadas por questões econômicas, políticas e culturais. Em meio a essas tensas relações, foi criado o Euromaidan. O Euromaidan foi um movimento de protesto pró-democracia e pró-europeu que ocorreu em Kiev, capital da Ucrânia, de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. Inicialmente, o Euromaidan começou em resposta à decisão do governo ucraniano de não negociar um acordo de associação com a União Europeia. Os manifestantes buscaram maior integração com a União Europeia e resistiram à influência russa. Conforme o movimento cresceu, as demandas evoluíram para incluir reformas políticas, luta contra a corrupção e a saída do presidente Viktor Yanukovych. O movimento teve repressão violenta nas forças de segurança. Em fevereiro de 2014, os confrontos atingiram seu ápice, resultando na morte de manifestantes. Diante da pressão crescente, Yanukovych fugiu para a Rússia em fevereiro de 2014. E isso marcou um ponto de virada no conflito. Após o Euromaidan, a Rússia tomou medidas agressivas, especialmente na Crimeia, uma região estratégica para o Mar Negro. Em fevereiro de 2014, tropas russas sem insígnias ocuparam a Crimeia. Posteriormente, o presidente russo Vladimir Putin admitiu a presença militar russa. Em março de 2014, a Crimeia realizou um referendo para decidir sua adesão à Rússia. A comunidade internacional, incluindo a Ucrânia e muitos países ocidentais, contestou a legitimidade do referendo, considerando-o ilegal. Após o referendo, a Rússia anexou formalmente a Crimeia, uma ação que foi amplamente condenada pela comunidade internacional. A Ucrânia e muitos países continuam a considerar a Crimeia como parte do seu território. A anexação da Crimeia foi avaliada em avaliações econômicas contra a Rússia por parte da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países. A situação na Crimeia continua a ser uma fonte de tensão e disputa entre a Ucrânia e a Rússia, sem uma aparente resolução. Após a anexação da Crimeia pela Rússia, surgiu um conflito armado no leste da Ucrânia, envolvendo separatistas pró-russos e as forças ucranianas. Em abril de 2014, grupos armados pró-russos tomaram prédios governamentais em várias cidades no leste da Ucrânia. Donetsk e Lugansk declararam independência, formando-se como autoproclamadas repúblicas. Há evidência de apoio russo às forças separatistas, incluindo armas fornecidas e, em alguns casos, presença de tropas russas no território ucraniano. A Rússia nega envolvimento direto,
referindo-se aos combatentes como voluntários. O conflito resultou em combates intensos, causando um grande número de baixas e deslocamentos. Em 2014 e 2015, 2 acordos de paz, conhecidos como Acordos de Minsk I e II, foram assinados para buscar uma solução de importação. No entanto, a implementação eficaz desses acordos tem sido problemática, com evidências frequentes de ambos os lados. Apesar de vários cessar-fogos anunciados, as dificuldades persistem, os confrontos intermitentes continuam e a região permanece politicamente dividida. A guerra no leste da Ucrânia, também conhecida como conflito no Donbass, é um complexo conflito armado que envolve principalmente as regiões de Donetsk e Lugansk. O governo ucraniano lançou operações militares para conter os separatistas. Isso levou a conflitos armados, resultando em baixas significativas para ambos os lados. O conflito envolveu batalhas em cidades como Donetsk, Lugansk e Debaltseve. Ambos os lados empregaram táticas de guerrilha, e as batalhas foram marcadas por cerco, bombardeios e combates urbanos intensos. O conflito teve um impacto comunitário significativo. Houve deslocamento em massa de cidadãos, danos à infraestrutura e relatos de violação de direitos humanos. Apesar de várias tentativas de resolução e cessar-fogos, a situação permanece instável. Ambos os lados continuam a acusar o outro de provocação. O conflito no leste da Ucrânia aprofundou-se tanto entre a Ucrânia e a Rússia que gerou uma crise nas relações internacionais. A comunidade internacional, em grande parte, apoia a soberania e integridade territorial da Ucrânia. A resolução do conflito enfrenta desafios importantes devido à complexidade das questões envolvidas e à falta de consenso entre as partes. Apesar de esforços diplomáticos contínuos, a situação continua a evoluir, com novos desenvolvimentos que impactam a estabilidade da região. O conflito no leste da Ucrânia é complexo, com raízes históricas, étnicas e políticas profundas. A situação permanece dinâmica e é objeto de atenção da comunidade internacional. O conflito continua a ser um ponto de tensão geopolítica, com desafios para encontrar soluções diplomáticas e alcançar a estabilidade na região. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o